24 de abril de 2022, Teresina, Piauí. Lucas Vinícius Monteiro Oliveira tinha chegado há poucos meses na capital do Piauí para viver com a namorada. Certo que aquele seria seu novo lugar no mundo, o jovem rapaz se abriu para todos à sua volta. A família de Lucas em São Paulo logo descobriria que o rapaz nunca mais seria visto com vida ao sumir em uma festa naquele 24 de abril e ser dado como desaparecido. Desaparecido ou vítima de um crime? Afinal, onde está e o que aconteceu com Lucas Vinícius? Quem pergunta é a mãe de Lucas, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, me marque nas suas mídias sociais também. Por favor, se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. O importante é você vir comigo aqui neste vídeo, porque assim você ajuda o canal a acontecer e assim o canal existindo, a gente consegue trazer histórias como a história agora que a Ana Lúcia vai me contar sobre o seu filho, sobre o Lucas Vinícius, não é isso o nome do seu filho? Lucas Vinícius. Dona Ana Lúcia, muito obrigado pelo seu tempo. Eu imagino a ansiedade que a senhora está, mas eu quero que a senhora me ajude a contar para as pessoas, na verdade, que a senhora conte para as pessoas o que aconteceu com seu filho. O meu filho, no dia 23 de abril Do ano passado, de do ano 2022? 2022, eu falei com ele na hora do meu almoço, eu sou técnica de enfermagem, e estava tudo bem. Aí, quando eu cheguei do meu trabalho, eu liguei para ele, ele estava se aprontando para ir a uma festa com a ex-namorada dele, uma festa no sítio Cantão, em Teresina, de aniversário. E nessa festa, segundo o depoimento da Maria Gabriela, ela foi dançar com um amigo dela e depois ela foi apresentar esse rapaz ao meu filho, e houve nessa festa uma desavença, e desde então eu não consigo mais saber realmente o que aconteceu com meu filho. Isso em abril a senhora mora em qual estado? Mora aqui em São Paulo. A senhora mora aqui em São Paulo, mas ele estava onde? Ele estava morando em Teresina. Lucas morava desde os 20 anos no Rio de Janeiro, no apartamento dele. Quando ele conheceu a ex-namorada, em Brasília, ele estava a trabalho e ela estava a passeio. Aí eles se conheceram lá, aí ele se apaixonou por ela e deixou o apartamento dele alugado no Rio de Janeiro, e com o dinheiro do aluguel do Rio de Janeiro, ele pagava o aluguel do apartamento em Teresina. Ele estava morando no Rio de Janeiro. Por que ele vai para o Rio? Ele trabalha com videomaker e ele falou que a cidade que a gente mora não tem campo para ele, e ele estava em busca de cidade maior para divulgar o trabalho dele, crescer no profissional Sim. dele. E ele fazia faculdade de Direito também, estava terminando o ano passado. Que cidade que vocês moram aqui em São Paulo? Cerquilho. Como? Desculpa, não ouvi. Cerquilho. Cerquilho, tá. E a senhora conheceu essa ex-namorada do Lucas? No final de 2021, ela veio com ele passar o Natal em casa. E como que eles estavam namorando há quanto tempo? 2 anos. E como foi o seu contato com a ex-namorada do Lucas? Normal. Foi normal. Eu preparei a casa para recepcionar os dois, né? Preparei o quarto para os dois. Fiz o que eu pude para ter uma boa recepção para os dois. E depois eles viajaram para São Paulo, ficaram no hotel lá.
para visitar um tio dela que mora aqui em São Paulo. Daí, depois de São Paulo, eles foram viajar para Fortaleza, ficaram um dia em Fortaleza no hotel lá. Depois eles foram embora para Teresina. E aí a senhora conversou com ele em abril, ele foi para uma festa. Mas eles já não estavam mais namorando, ele e a moça? Eles estavam namorando, ele estava super bem, estava super feliz. Tem a Mirella, que é sobrinha do Lucas, uma neta minha de 12 anos. É. Ela estava estudando aí em Teresina, porque a escola particular aí de Teresina é mais acessível para a gente pagar. Daí ela foi com ele para estudar numa escola particular. E eu estava conseguindo pagar a escola particular, professora particular, e ela estava se dando bem aí. E na madrugada, depois do ocorrido, dos fatos, que ela chegou lá na casa, eles levaram a Mirella para casa dela. E a Mirella escutou a ex-namorada falando para os pais que o Felipe, amigo dela, havia empurrado o Lucas, ele caiu com a cabeça e bateu a cabeça na pedra. Está no depoimento da Mirella isso. E hoje ela alega, desde o começo, que ele se jogou no rio, que estava com depressão, não sei o quê, mas ele não estava com depressão, coisa nenhuma. O Lucas nunca foi encontrado. Então, nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, eles dizem que todos que se afogam nesse rio, o máximo que leva para achar o corpo é 2 dias, que a possibilidade de Lucas estar no rio é remota. Então, só para entender, nesse dia ele foi numa festa com a namorada, é isso? Sim. E aí o que a senhora já sabe que aconteceu na festa é que ela encontrou um moço, como é que foi essa história? Então, nessa festa tem um vídeo da festa que vazou, que ela está realmente dançando, está muito eufórica, e o meu filho está lá atrás de camiseta preta no cantinho, conversando. E todos os depoimentos que foram dados no DHPP falam que o meu filho estava muito bêbado, muito bêbado. E é em verdade, porque esse vídeo mostra o meu filho sóbrio na festa. Quem está eufórica na festa é ela. Tá, e aí ela conheceu um rapaz e foi apresentar esse rapaz pro Lucas? Ela já conhecia, na verdade, já era conhecido dela. Ela foi dançar com ele, cantar lá. Aí depois ela pegou e foi apresentar para o Lucas esse rapaz. Com certeza houve ciúmes, né? E esse rapaz teve depoimento dele? Foi colhido o depoimento dele? Esse rapaz, no dia 24 de manhã, ele pegou um ônibus em Teresina e foi embora para Recife. No mesmo dia dos fatos. Ele já pegou o ônibus 9 horas da manhã e foi para Recife. E ele foi intimado a depor em maio. E ele só foi depor 2 meses depois. E o que ele fala no depoimento dele? Ele fala que o Lucas estava com depressão, que o Lucas se jogou no rio, que o Lucas estava bêbado, a mesma versão, todos os depoimentos combinados. Foi encontrado alguma coisa dele? Ele estava com o celular por um acaso estava na casa? Tem alguma coisa, não? O celular dele, o carro dele, o vape dele. O que é o dele, o vape? O único vício que o Lucas tinha... aquele negócio de fumar. Cigarro eletrônico, eu também tá. não gostava, mas eu não gostava, eu falava sempre com ele, mas ele tinha esse vício de fumar, o cigarro vape. Ele gostava do sabor lá, ele falava para mim que gostava do sabor. E está com ela o vape dele até agora, o celular dele estava com ela, o carro dele estava com ela, tudo dele estava com ela. E ele não largava do celular e muito menos do vape. E o celular dele foi periciado? O celular dele eu não consegui pegar no DHPP até agora. E ela deixou o da irmã dela no DHPP para ser investigado, não o dela. Então, para eu entender, aí ele entrou primeiro como um desaparecido, é isso? Ou ela falou, eu vi ele se jogando no rio? Ela fala que ele se jogou no rio, mas ele não se jogou. Eu tenho certeza que meu filho não faria isso. Na segunda-feira,
ele ia fechar um novo contrato de trabalho como videomaker. Ele estava super feliz. Na terça, ia chegar a X1 dele, que o pai dele mandou de cegonha para ele consertar, que precisava vir uma peça que não é do Brasil. Aí ele ia arrumar essa X1 e ele ia vender para investir na carreira dele. A X1 é a BMW X1? Mas ela estava com um probleminha lá e não estava achando peça aqui do Brasil. Tá. Aí estava esperando uma peça chegar, e daí esse carro estava estava no Rio de Janeiro, onde ele morava. Aí ele falou assim: vou trazer para Teresina, vou arrumar, pai, e vou investir na minha carreira como videomaker. Entendeu? Ele estava super feliz. Não tem motivo para ele se jogar no Rio, gente. Então, para eu entender do Rio, eles estavam nessa festa, ela apresenta ele para um rapaz que ela já conhecia, teve alguma desavença por ciúmes, e o que que eles chamam a polícia quando ele se joga no Rio? Como é que o caso começa? Então, a princípio, eu fiquei sabendo que nem o Corpo de Bombeiro havia sido avisado, entendeu? Não teve, que eu saiba, não teve polícia, não foi periciado o carro, ela estava cheia de esfoliações, ela não fez corpo de delito, entendeu? A mãe dela, no domingo, quando nós chegamos lá, falava para mim assim: ah, eu conheço o pessoal do IML. A hora que a gente achar o corpo do Lucas no Rio, bora enterrar logo, para vocês ir embora para São Paulo. Aí eu falei assim pro pai do Lucas: eu não tô com pressa de ir embora, eu quero saber o que aconteceu com meu filho. Tem que ser investigado isso daí. Então, porque eu ainda não entendi uma coisa. Quem é que avisa a polícia? É ela, vocês? Quem que fala para a polícia? O Lucas sumiu ou o Lucas se jogou no Rio? Então, na verdade, eu nem sei quem que fez essa ligação. Tá meia contraditória. Quem que fez a ligação para a polícia? Porque se fala uma coisa, depois se fala outra. O que que se fala e o que que se desfala? Ela fala que ligou para o corpo de bombeiro, ela fala que ligou para a polícia, e a polícia não foi até o local. Só depois de 2 dias que eu fui no DHPP para fazer o desaparecimento do Lucas, junto com ela. Como é que a senhora fica sabendo que o Lucas se jogou no Rio ou desapareceu? Foi uma indelicadeza muito grande da parte da irmã dela. A irmã dela ligou para o pai de Lucas e, segundo ele, ela falou assim para ele: não venha para Teresina na esperança de achar o Lucas vivo mais. Ele se jogou no rio. Ela liga e fala isso? Bom dia, não venha para Teresina. Porque vocês iam para Teresina? Nós fomos na mesma hora que nós Não sei, recebemos. mas vocês estavam com alguma viagem programada para ir? Porque ela fala de uma maneira. Não, Não. Ela liga, a irmã, a cunhada do Lucas liga para o seu marido, para o pai do Lucas e fala: nem vem para cá porque você não vai ver o Lucas vivo. não, falou assim: venham rápido para cá. O Lucas se jogou no rio, mas não venham na esperança de achar ele vivo mais. Foi muito indelicado da parte dela. A abordagem com o assunto eu achei que foi muito fria, muito. Nossa, eu não consigo nem pensar que a pessoa pode passar um recado desse para uma família. Sim, imagina. E vocês perguntaram o que aconteceu? Tentou falar com a namorada dele, alguma coisa? Então, quem falou com o pai do Lucas foi a cunhada de Lucas e disse que era para a gente ir para Teresina rápido, mas que não fosse na esperança de achar ele vivo mais, que ele já estava morto. Mas vocês tentaram falar com a menina lá, com a sua ex-nora, para saber, escuta, o que aconteceu, ou só foi encontrar com ela lá em Teresina? A mãe dela, só em Teresina, a mãe dela, lá em Teresina, não deixava ela conversar comigo de jeito nenhum. Em momento nenhum eu tive um momento, eu e a namorada do Lucas, para mim conversar, eu e ela. Ela foi no apartamento do Lucas buscar o violão dela, que estava lá. Ela se dizia estar em choque, mas ela estava pensando em chapinha, secador dela que estava lá, violão, com medo da gente trazer embora para cá, entendeu? Entendi. E eu não tive como conversar com ela. Mas você tentou, falou, filha, escuta aqui, senta aqui, me explica o que aconteceu?
Então, aí, como a mãe dela não deixou eu conversar com ela, eu peguei e mandei uma mensagem para ela no terceiro dia. Eu falei assim: hoje você vai me contar o local da festa, que até agora, no terceiro dia, você não me contou ainda onde que foi essa festa e o que eu ouvi lá realmente. Aí ela mandou para mim no meu WhatsApp. Então, Ana, realmente, lá no sítio Cantão, mandou até a geografia onde que era para mim, assim, a localização da onde que era o sítio Cantão, e falou, realmente houve uma desavença lá, tal, fui apresentar o meu namorado pro Lucas, e o Lucas não gostou, e teve uns empurrão lá, mas depois o Lucas pediu desculpas para ele e ficou tudo resolvido. Mas espera, ela falou que foi apresentar o namorado dela pro Lucas? Quem era o namorado dela? O Amigo, amigo. entendi o namorado, tá. Então, Ah, desculpa. desculpa, é amigo. Tá. E quem vai no DHPP é a senhora? Então, aí eu fui com ela no segundo dia, nós fomos lá no DHPP, fomos lá e ela já foi com o advogado já. Aí eu falei assim, papai de Bego, oxe, a gente veio registrar o desaparecimento do Lucas, ela já veio com o advogado? Tá muito estranha essa história. Por que que ela tá com medo, essa menina? E como que foi na hora que abre o boletim de ocorrência, como que ela se portou? Então, ela entrou com o advogado dela e ela disse que o Lucas estava muito bêbado e que o Lucas se jogou lá nesse rio lá. A versão dela é essa. Né, era uma festa. Esse rio era na festa. Não, esse rio de lá do sítio Cantão para a ponte, onde ela fala que ele se jogou, eu gastei 5 minutos de a pé. E ela, de madrugada, gastou 17 minutos, não procede, não encaixa, não bate. É Ah, muito próximo, é muito próximo. e aí tudo bem. Ela disse que ela ligou para a polícia. Tem registro? Não tem? Ela não deixou o telefone dela para a perícia, é isso? Não, E por que que eu ela estou deixou? sabendo. Por que que ela deixou o celular da irmã para a perícia? Eu acho assim, né? Quem não deve, não teme, né? Quem teme porque deve. Não, tudo bem, mas por que que ela deixou o celular da irmã e não dela? Ah, ela tentou fazer ultrapassagem, né? Mas a Achou irmã, que a gente não íamos descobrir, né? mas a irmã dela estava nesse momento? A irmã dela viu o Lucas jogando também? A irmã estava na festa e o depoimento da irmã é igual ao dela. Inclusive, a mãe ameaçou a gente, tentou intimidar a gente, falando que nós não sabíamos com quem estávamos mexendo, pôs o dedo na cara do pai de Lucas dentro do HPP, falou quem nós pensamos que somos para arrumarmos advogado. Aí o pai de Lucas falou assim: estamos apenas correndo atrás dos prejuízos e saber o que aconteceu com o nosso filho. E ela falava, porque eu sou amiga do Bareta, delegado. Porque eu sou, lá no IML eu tenho gente, perito conhecido. E tem envolvimento em tudo que é lugar mesmo. E tem influência mesmo. E quando vocês abrem o boletim de ocorrência, o que o delegado falou? Eles só fazem a pergunta, né? Eles só vão fazendo a pergunta pra gente e a gente que vai falando. Eles só vão ouvindo e vão escrevendo, né? Eles chegaram a checar se foi feita a ligação lá no Corpo de Bombeiros? Ó, para falar bem a verdade para você, eu tô achando bastante morosidade nesse caso. Eu tô achando que estão querendo ganhar tempo. Eu tô achando bem isso. Tá descaso. Eu tô sentindo um certo descaso nesse caso. Mas isso aconteceu em abril de 2022. O que a polícia já fez que a senhora sabe? Eu não sei nada. Não foi feito nada. Que eu saiba nada. A senhora tem um advogado lá em Piauí para acompanhar? Eu tinha um advogado lá, mas com 3 meses que a gente estava no caso, ele não fez nada de nada também. O perito que ele arrumou para nós, nós pagamos o perito para acompanhar um DNA de um corpo carbonizado que apareceu lá. Inclusive, nesse corpo que está lá no IML, a escápula do lado esquerdo da costa é mais alta e a do nosso filho é assim. E nós reconhecemos pela escápula da costa e fizemos o DNA
e o DNA deu negativo. Pedimos a segunda prova e até hoje não foi feito. Então, teve um corpo encontrado, carbonizado, que poderia ser do Lucas. Sim, E, sem é- a arcada dentária. e o DNA não foi possível ser realizado ou o DNA deu negativo? DNA deu negativo. Nós fomos falar com o perito responsável pelo DNA. Ele falou assim: o meu serviço é 100% íntegro, mas o material que veio do IML eu não posso garantir para vocês, pais, que realmente seja do corpo carbonizado. E esse corpo carbonizado está sendo investigado para saber o que aconteceu com ele? Não sabemos. Esse corpo carbonizado está lá há 10 meses, só nós, eu e pai de Luca, questionamos essa ossada, não tem os membros inferiores, não tem os membros superiores. Segundo o ex-advogado nosso de Teresina, foram cerrados os braços e as pernas, só tem daqui para baixo, não tem para cima. Só o tronco da salsada que está lá. E esse corpo foi encontrado em algum local próximo à festa? 30 km. 30 km. Da festa ali. A polícia ali é uma região onde ele estava com câmeras de segurança. Só tem essa câmera que flagrou ele. Era uma festa grande? Era uma boate? O que era isso? Então, que eu saiba, é um local no centro, que é tipo uma chácara com piscina, que se aluga para eventos. E na rua desse local existem câmeras, mas o nosso advogado de Teresina cobrou 150 mil reais de nós para termos acesso às imagens. Para ele ir atrás das pessoas que tinham as imagens para nos fornecer. Nós falamos, não, é um direito nosso de ter a imagem. A polícia, a senhora falou isso para a polícia falou o quê? Ele falou isso para nós já quando a gente já tinha ido no DHPP, daí eu não falei para a polícia isso. Por que não? Porque daí, se tem câmera de segurança, a Porque daí eu não polícia. voltei, porque daí eu não voltei mais lá. Mas não dá para falar por telefone? Então, agora eu ainda não falei ainda não. Eu falo por WhatsApp com a delegada que está no caso, mas eu não tenho resposta. Porque essas imagens, se não foram ainda solicitadas, elas já foram apagadas. Então, o que eu estou sabendo é que os pais da namorada, no domingo, antes de nós chegarmos em Teresina, foram lá no Sítio Cantão. Agora eu pergunto, o que eles foram fazer lá no Sítio Cantão? Diz que discutiram com a Gabriela lá dentro do Sítio Cantão. O que eles foram fazer lá? Buscar as imagens? Se a filha contou uma versão, por que eles iriam lá? A A, filha dela estava. a senhora falou que ela está com o celular, o celular dele está lá na perícia ainda, lá no DHPP. Isso, está lá no DHPP ainda. Aí tem o tal do VIP, do cigarro dele, o carro tá com quem? O carro nós trouxemos. Nós trouxemos Ele para não São foi Paulo. periciado para ver para onde ele foi? Ele Não. tinha GPS, o carro? É carro com GPS, não? Foi rastreado, né? Foi rastreado e o sítio o Cantão é para cá e o carro foi sentido contrário da ponte. Não foi a princípio. Foi após ter ido um outro trajeto, depois retornou para a ponte para fazer a cena. E ele foi de carro para a festa? Ele foi de carro. Isso que horas que era a festa? Ele saiu de casa umas 20 horas. Tá, então ele teria se jogado que horas? Segundo ela. Ela fala que é 1 hora e pouco da manhã. Tá, então fica com menos pessoas passando, ninguém viu, além dela e A da princípio, irmã? então, a princípio ela falou que não tinha ninguém na ponte, depois ela fala que apareceu um casal lá, socorreu ela, entendeu? Ela é contraditório. E esse casal que foi socorrer ela foi encontrado? Eles falaram alguma Então, coisa? então, na verdade, o que acontece? A família dela é muito influente lá em Teresina, o povo de lá também fala bastante comigo no Instagram, que eles têm um certo receio também de falar as coisas que sabem, porque eles têm receio.
Inclusive, tem uma moça que me segue no Instagram, que é conhecida da família. Ela me confidenciou que a mãe ligou ameaçando ela, dizendo assim, contando a versão dela, que o Lucas tinha se jogado, que o Lucas estava com depressão, que era para ela acreditar na filha dela e não na outra versão. E intimidando ela, assim, por me seguir no Instagram. Essa moça te contou no Instagram? Sim, O contou no Lucas tinha Instagram. E outro, ela é de lá. o Lucas tinha outros amigos lá em Teresina que conviviam com ele e que também questionam essa história ou corroboram com a história? Todos não acreditam que as pessoas que eu cheguei a conversar do condomínio, os patrões deles, onde ele trabalhava, entendeu? Eles falam, o Lucas estava muito bem, o Lucas não faria isso, o Lucas não faria isso, o Lucas estava muito bem, estava muito feliz. Lucas era assim, ele era um pouco reservado, é de poucos amigos, mas as pessoas que o conheciam só falam bem dele. O carro do Lucas foi periciado para ver se tinha sangue? Não foi feito nada de perícia no carro. Nós perguntamos no DHPP, não vai fazer perícia no carro? E eles Não há responderam o quê? necessidade. Não há necessidade. O apartamento do Lucas foi periciado, o computador dele, alguma coisa assim? Para ver, uma pessoa que Estava, está em suicídio, ela faz várias buscas, padrões, ou até estava com ela. conversas. O computador dele. O notebook dele estava tudo na casa dela. Daí, depois, quando eu peguei o celular dela, depois de 2 dias, eu peguei o celular dela. Aí eu fui entrar no. Eu falei para ela, ela estava com a mãe dela que tinha ido no psicólogo. Eu falei, me fala para mim aonde que. Qual que é a senha do celular do Lucas aqui, porque eu tô com ele em posse. Vou ficar com ele agora. Ela falou assim, mas não, deixa comigo o celular. Eu falei, não, eu vou pegar. Aí ela falou a senha para mim do celular do Lucas. Aí eu desbloqueei o celular dele. Quando eu entrei, ela tinha feito uma transferência de R$ 3.500, De quanto? 3.500 Depois de da ele conta, morto? depois dele Depois desaparecido. de ele desaparecer, desculpa. Daí, com 11 horas do desaparecimento dele, ela fez uma transferência da conta dele para dela. Ele não precisava do dinheiro dela, coisa nenhuma que ela fala. Ela alugou o apartamento para o Lucas no nome dela, porque o Lucas trabalhava como autônomo. Então, ele não tinha comprovante de renda, mas o Lucas foi levantado, ele vivia com R$ 7.000 lá em Teresina. Bom, ele tinha uma BMW X1. A BMW X1 não é um carro barato. Como é que ele tinha esse carro? O pai dele que ajuda bastante ele, sabe? Ah, o pai dele tem dinheiro. Não, somos trabalhadores, mas essa X1 ela não é nova, ela é usada. Inclusive, ela estava com uma peça para ser arrumada, trocada, É, entendeu? Daí ela porque uma estava. pessoa que ganha R$ 7.000 não consegue ter uma X1. Então. Ela é usada, ela não é nova, a X1. O pai dele comprou para ele, ela deu um problema numa peça lá no Rio de Janeiro. Aí ele mudou para Teresina e deixou o carro no Rio. Aí ele falou, pai, eu quero arrumar a X1 para mim vender ela, pai. Daí a cegonha estava trazendo. Na terça-feira, o Lucas pegaria a X1 para arrumar e já tinha alugado até uma garagem no condomínio dele, para a X1. Ele ia arrumar lá no Piauí. Ia arrumar lá no Piauí. Que falou, traz aqui o carro para mim, que fica mais próximo de mim, pai. Para mim tá correndo atrás de peça para arrumar ela, para mim investir na minha carreira. O Lucas morava onde no Rio de Janeiro? Taiangá. Taiangá. E como é que ele compra esse apartamento? Na verdade, o Lucas ele começou a trabalhar com 16 anos numa fábrica de joias, sempre muito trabalhador, muito lutador. E a gente ajuda muito, sempre ele. Tá, Nós vivíamos para Lucas. entendi. Era seu filho único? Não, porque você tem uma neta. De homem, sim. Ele mais uma, casada, mas o Lucas é o único menino e solteiro, né? Tá. E o Lucas, esse computador dele, uma coisa, ela tinha a senha do celular, a senha da conta corrente, tudo dele? Com Senha de dois anos, tudo, senha
Como? Mas com 2 anos de namoro? Tem gente que tem 20 anos de casado, não tem? Ela era mais... Como que era a relação dos dois, pelo que a senhora conviveu aí? Segundo a Mirella, que presenciou lá, ela era bastante ciumenta, ela cobrava muito ele e ela ficava bastante chorosa no quarto. Quando ele estava editando algum vídeo para entregar, que tinha trabalho para entregar, e ela ficava falando: ai, Luca, você me deixa aqui sozinha. E ela chorava de verdade, segundo a Mirella. A Mirella presenciou isso daí. Ela chorava muito. A Mirella morava com o Lucas, a sua Há sobrinha, dois, a há sua dois, neta. há 2 meses ela estava lá. É porque para ela já ter senha de celular, senha da conta corrente, porque hoje não é uma senha só, você precisa de 2, às vezes até 3 senhas. Para ela conseguir entrar no celular, no computador dele também, ela tinha acesso a tudo. Então, com 3 meses do desaparecimento do Lucas, ele estava no Instagram com 8 mil seguidores. Do nada, hackearam tudo, a conta dele foi hackeada, o notebook dele foi travado, que é da Apple. Eu liguei na Apple e para ver o que estava acontecendo, porque o notebook dele está bloqueado. A Apple me informou que ligaram para a Apple, um homem ligou, dizendo que o computador, o notebook era desse homem, se passando por Lucas, pedindo para bloquear o notebook, porque ele havia esquecido no ônibus e extraviou. Não basta você ligar, você precisa ter no mínimo login e senha. Ela tinha o login e senha Então, ela tinha tudo, da tinha Apple, do tudo. Apple ID dele também. É importante ter até para você poder baixar. Eu sempre falo isso para as pessoas, que você hoje em dia precisa deixar com alguém de confiança o seu login e sua senha, porque se você sumir seu computador também, seu celular, você consegue baixar, outra pessoa baixa em outro lugar e vê sua movimentação, acha o onde você está, tem uma série de importantes informações que se perdem Sim. muitas vezes porque as pessoas não deixam seu login e senha. Mas no caso ela tinha o login e senha. Bom, se ela tem a senha do banco, ela tem o login e senha. Mas ela tem a senha do banco, ela conseguiu. Não teríamos que descobrir. Por... Ela entrou no celular do Lucas, ela entrou no celular do Lucas, no aplicativo do celular do Lucas, ela transferiu para a conta dela os 3.500. Com A 11 horas senhora, de a senhora gravação. perguntou para ela por que ela fez isso? Aí, quando eu questionei para ela, eu falei assim: se você fez uma transferência de 3.500 na conta do Lucas, ela pegou e falou assim: é um cartão que eu tenho que pagar, que ele usa o meu cartão. Só que o Lucas tem 5 cartões de crédito e débito. E a senhora colocou isso para a polícia? Que essa transferência, a polícia sabe? E, a princípio, o delegado Bareta foi para a imprensa e disse que a transferência não havia sido feita, que nós pais nos equivocamos. Daí depois a imprensa jogou nas mídias, o delegado se expressou mal. Porque a senhora tem a comprovação de que ela fez essa transferência. Eu tenho todos os comprovantes que nós fazíamos para ele, porque a Mirella estava com ele, a gente abastecia por semana o carro dele, nós pagávamos dentista, ele fazia clareamento dentário uma vez por ano, academia 2 horas por dia, convênio médico. Nós vivíamos para Lucas, para Lucas. E me diz uma coisa, como é que a senhora fica sabendo dessa transferência bancária? Na hora que eu abri o aplicativo perguntei a senha para ela, aí ela falou para mim, daí eu abri, na hora que eu abri, já vi a transferência que tinha sido realizada já. Mas onde a senhora viu essa transferência? No Dentro aplica... da casa dela, dentro da casa dela, Não, no não, celular do Lucas. não, então, mas quando você abre um celular, o aplicativo do banco já teria fechado pelo tempo que ficou sem mexer. Como é que a senhora viu essa transferência? Ela passou a senha para mim, né? Da senha do celular. Então a senhora abre o celular. O aplicativo da conta do Lucas, né? Então, mas o aplicativo do banco, se ele está aberto há muito tempo, ele fecha. Você não consegue entrar sem. Ela, Ela te mas deu ela a passou senha? Ela te deu a ela senha deu do banco? do banco. Mas, gente, todo mundo fica se passando senha de banco assim. Aí a senhora entrou no aplicativo do banco, mas ela te deu a senha do banco sabendo que ela tinha feito uma transferência que não podia? Por Então, quê? ele deu porque eu pedi para Você ela a pediu a senha. senha do banco. Então, peraí, a senhora sabia que ela sabia a senha do banco?
E o Lucas usava a mesma senha para desbloquear o celular, a mesma senha do banco, Qual é o banco dele? Nubank. Ah, bom, Nubank eu não conheço. É que se for Itaú e tudo mais, você precisa de 2 senhas para você entrar. Não é É. tão simples assim, você precisa de código de token, isso, aquilo e tal. O Nubank eu não sei se é tão rápido para você entrar. E aí, e tinha o número da conta corrente, tudo? Fica fácil assim para entrar? Ou Nubank, tem que dar uma melhorada nisso daí, hein, filho? Porque se você com uma senha você faz transferência assim, não dá, né? Tem que ter um monte de segurança. Por isso que esses bancos precisa ter mais segurança. A senhora conseguiu entrar na conta dele e viu isso. A senhora pediu para o banco congelar a conta, conseguiu esse tipo de coisa? Então, eu que sou mãe dele, não tenho acesso a contas. O aluguel do Lucas, lá do Rio, está caindo na conta dele e eu não posso mexer. O nome do Lucas está sujo por causa do FIES. Eu fui no banco, porque ele estava terminando a faculdade, eu não consigo mexer em nada. Então, tá tudo travado, as coisas do Lucas. Eu não consigo mexer no FIES, eu não consigo mexer na conta dele, de banco, não consigo nada. A senhora tem um advogado hoje constituído? Então, eu tenho uma advogada aqui de São Paulo, doutora Sara, que está no caso, e agora eu fui muito. Usaram da nossa dor para se autopromover nas mídias, se passando por advogado, e nem advogado era. Fizeram isso com a senhora? Fizeram isso com nós. O que fiz? Como é que foi a história? Eu não vou falar o nome Não, não, aqui. não quero saber o nome, mas o que aconteceu? A pessoa não é advogado e ela se apresentou para nós como advogado e não fez nada no caso. Não protocolou nada, não foi atrás de nada. Agora a doutora Sara que está correndo atrás das coisas para mim. E a doutora Sara está fazendo o quê? Ela está conseguindo desbloquear as contas dele para vocês poderem... Ela está correndo atrás das coisas que não foram feitas, na verdade. Tá do jeito que o pessoal de lá de Teresina gosta, não foi feito nada. E por que a conta dele, se ela conseguiu fazer uma transferência 11 horas depois, o que mudou para... Por que o banco parou de deixar mexer no dinheiro? A polícia Porque pediu para parar? porque daí agora tá bloqueado, né? A polícia Agora tá pede, bloqueado. tá. Ele tá Agora tá como... bloqueado. O Lucas está como desaparecido ou como homicídio? Desaparecido, não virou nem processo ainda, está como inquérito. É, porque se ele está desaparecido, você precisa primeiro descobrir se ele está vivo, se ele sumiu, se ele morreu. E as buscas pelo Lucas, pelo corpo no rio, não foram realizadas durante 2 dias e parou, é isso? Não, foram realizadas várias vezes pelo Corpo de Bombeiro, eu tenho que agradecer o Corpo de Bombeiro. Eles voltaram várias vezes nesse rio, eles fizeram busca, eles foram até lá no Parnaíba. Nossa, os Corpo de Bombeiro fizeram o que puderam para localizar o corpo de Lucas. E aí eles chegaram à conclusão que realmente Lucas não estaria, que a possibilidade de estar ali, Lucas, é remota. Ah, e esse corpo carbonizado que foi encontrado, que eu espero que tenha um inquérito para descobrir quem é e o que aconteceu com esse corpo, porque ele, além de tudo, foi mutilado. Esse daí, vocês ainda aguardam uma segunda contraprova do DNA para saber se é ou não Lucas, é isso? Nós pedimos para ter feito a contraprova e até agora não foi feito. Já está com 10 meses, até agora não foi feito. Sem explicação do porquê da demora. Uma morosidade tanta, gente sem explicações, sem respostas. E Eu não consigo trabalhar mais. o que a senhora faz? Eu sou técnica de enfermagem, mas eu não consigo mais trabalhar. Eu tenho muita dor de cabeça, muita tontura. Eu passo mal, sabe? Com as coisas, com a falta de empatia com o povo que chegou até a gente para dizer que íamos nos ajudar e acabou nos ajudando, me deixou doente. Eu fiquei doente, fiquei de cama, não conseguia levantar, não conseguia falar para minha família o que estava acontecendo. A sua neta voltou já para São Paulo? Tá aqui. Ô, dona Ana Lúcia. Tá com muita saudade do seu filho, dona Ana Lúcia? A senhora falava com ele diariamente?
gente conversava 3 a 4 vezes por dia. Nós não dormíamos sem falar com o Lucas. Era de praxe já. A gente falava com ele antes dele dormir todos os dias. A senhora ficou sabendo essa ligação que é feita para o pai do Lucas? Essa ligação, ela acontece que horas no dia seguinte? Foi 2h50 da manhã. Às 2h50 da manhã? Então, quer dizer, a senhora nem teve tempo de tentar falar com ele, porque a senhora foi... A última vez que a senhora conversa com ele é 8 da noite do dia anterior, é isso? 8 da noite ele estava se arrumando para ir para essa festa. Ele estava super feliz. Inclusive, a Mirella queria ir com ele. Ele falou assim: Mirella, hoje eu não vou te levar, que é festa de adulto, tá bom? Mas sábado que vem eu prometo, Mirella, levar você no shopping e no cinema. Aí ela ficou toda feliz. Aí tem uma foto. Antes dele sair, ele carregou ela no colo. A senhora tem essa foto no Instagram? Eu vou colocar. Eu tenho a foto aqui em casa. Não está no Instagram do que a senhora criou para o Não, Lucas. não, Consegue me não foi. mandar essa foto? Assim. O que a senhora mais deseja, dona Ana Lúcia, de encontrar o seu filho de qualquer maneira, encontrar ele... A senhora acredita que ele possa estar vivo? A esperança de mamãe é a última que morre, viu, velho? É a última que morre. Falar para você, enquanto eu quero meu filho, ou vivo ou morto, eu, como cidadã, pagadora dos meus impostos, eu tenho direito de ter respostas dele, ou negativo ou positivo. É um direito de cidadã que eu tenho. Concordo 100% com a Ele, senhora. Se a senhora pudesse se encontrar com o Lucas hoje, o que a senhora falaria para ele? eu falo assim: ô filho, mais uma brincadeira, porque gosta de brincar comigo, ele fazia muita brincadeira. Não, uma brincadeira dessa com a mãe, não, filho. Você sabe que a mamãe vive para você. A coisa que eu mais queria na minha vida é ter esse encontro com ele vivo. É uma brincadeira de 1 ano, ele não faria essa brincadeira com a senhora, né, dona Ana Lúcia? Então, Agora, eu espero que a polícia do Piauí, qual que é o nome do delegado que a senhora falou? Pareta, Que o doutor Bareta, aliás, se o doutor Bareta quiser dar uma entrevista, se a ex-namorada do Lucas quiser dar uma entrevista, o canal está aberto para eles poderem falar suas versões também. E se alguém viu algo que aconteceu, por favor, se manifeste. É difícil um crime não ter testemunhas, mas nem sempre as testemunhas têm coragem de falar. Se você viu alguma coisa, se manifeste. Dê a possibilidade de uma mãe ter uma resolução, porque o desaparecimento é a eterna esperança de ser encontrado, é o eterno luto de um corpo não velado. Então, que dê essa possibilidade de a mãe poder se despedir do seu filho ou de abraçar o seu filho. Então, faça, se alguém sabe, se alguém viu, qualquer coisa sobre o Lucas Vinícius, entre em contato, tá com o Instagram da dona Ana Lúcia passando aqui o tempo inteiro, mas por favor também, gente, só entre em contato pessoas que saibam coisas. Porque as pessoas têm uma mania de porque inventar coisa que eu não entendo por quê. Não tem o que, aparece gente de tudo que é jeito. não tem o que fazer, vai ler, vai andar no parque, vai fazer alguma coisa. Mas não vai perturbar uma pessoa que está precisando de respostas e não de idiotices. Dona Lúcia, pelo menos a senhora está com uma advogada agora, que é importantíssimo a senhora estar com isso para te dar esse apoio jurídico e para que essa pessoa possa ficar tomando conta, inclusive, dessa parte que o Lucas, na vida hoje, está vivo. E ele tem conta para pagar. E se não paga, daí o nome fica sujo. E aí é uma dívida que vai ser... Daqui a pouco ele perde o apartamento dele por conta de coisa que não pagou de cartão de crédito, que a senhora não consegue pagar porque também está bloqueado. É uma coisa muito doida, porque ele está bloqueado porque está desaparecido, ao mesmo tempo, para as contas ele continua vivo, operante, então tem que ser pagas. É muito doido. O que a senhora está vivendo é um filme de ficção kafkiano, assim. E eu não desejo para nenhuma mãe o que eu estou passando. Eu cobro justiça, eu peço justiça para Deus,
e cada gota de lágrima que cai dos nossos olhos, porque não está sendo fácil. Eu peço para Deus afastar de nós as pessoas oportunistas que só querem aproveitar do nosso dinheiro, dinheiro suado, que a gente é trabalhador, não é, a gente não tem dinheiro, a gente não somos ricos, nós somos trabalhadores. Sim. E as pessoas têm coragem de chegar perto da gente só para levar o nosso dinheiro, que nem precisam dele, que nem precisam, são pessoas estabilizadas, que têm dinheiro. Pro Piauí a senhora não voltou mais, a senhora não conversou mais com a ex-namorada do Lucas? Não, não voltei mais pro Piauí. E eu tô indo para Brasília agora, final de março. Eu tô indo para Brasília, graças a Deus. Deus colocou uma pessoa muito boa na minha vida, que está cobrando justiça pela filha dela também, que do caso da Lara, que o Sim, a Wellington Luana. Galindo, A Luana. Eu a Luana. entrevistei a Luana. Eu tô indo com a Luana para Brasília, nós conseguimos. Final de março agora, nós estamos indo para lá. E para cobrar a justiça também. Graças a Deus que Deus tem colocado pessoas boas no meu caminho também. Foi a Luana, inclusive, que me indicou a sua história. Da Lara Maria. A gente tá junto, tá junto. Olha, dona Lúcia, o canal está aberto aqui para qualquer novidade sobre o Lucas. Eu espero que o canal ajude a criar mais rapidez nesse seu caso, pelo menos de respostas, e que sejam feitas as diligências corretas, as perícias necessárias para se encontrar o que aconteceu com o Lucas. Porque o que aconteceu com ele? Sim, onde ele está? Então. No Rio ele nunca esteve, jamais se jogaria e não estava com depressão. Menino feliz, amado por todos. Se fosse uma ficção, o que a senhora teria escrito dessa história? O que teria acontecido com ele? A senhora minha versão é que depois dessa briga aí, fizeram alguma coisa com ele. Depois dessa briga aí, levaram ele para algum lugar, fizeram alguma coisa com ele. Porque livre ele também, se tivesse, já teria encontrado comigo, em contato com nós aqui. Ele não ficaria um dia sem falar com nós. Sim. Entendeu? Por espontânea vontade, ele não ficaria sem falar com a gente nem um dia. Dona Lúcia, espero que a senhora consiga ter um desfecho dessa história, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. A senhora fica uma história sem fim e numa dor sem fim, seja ela qual lado for, na esperança ou no luto. E é importante a gente poder passar esses ritos. E eu espero que a sua neta, que viveu ali com tudo isso, esteja bem também, era muito criança ainda. E que venha... no ano passado ela não conseguiu ir para a escola. Aí eu trouxe uma sobrinha para ficar junto aqui com nós na casa. E uma está ajudando a outra, porque nem estudar ela quis mais, nem ir para a escola ela quis mais, ela só chorava, não dormia mais no quarto dela. Ela está passando por psicólogos. Fez mal para todo mundo isso. Só uma última pergunta. A ex-namorada do Lucas, em algum momento, ela pareceu preocupada, nervosa, ansiosa, angustiada? Eu não vi uma lágrima do olho dela. Ela só ficava cheirando os shorts do Lucas, um shorts verde do Lucas, assim, dizendo que estava em choque, foi para os hospitais procurar ele vivo com nós. Cheirando shorts? Assim? Os shorts dele verde, ela ficava cheirando assim e se fingindo chorar, que não saía nenhuma lágrima do olho dela. Cheirando um shorts, é melhor chorar uma camiseta, mas sei lá, é que é muito... cheirando um shorts. Cada um cheira o que quiser, mas eu digo um shorts, assim, é muito... Bom, e a senhora não fala mais com ela e nem tem mais nenhum contato com ela? E nem quer? Em meados de setembro, ela entrou em contato comigo pelo Zap, de um número que eu não conheço, que não era o dela, que ela usava, e ela me ameaçou, falando que eu não sabia com quem eu estava mexendo, falou um monte de coisa para mim, falou palavrões de baixo escalão. A senhora não gravou isso? Sim. A senhora gravou? Gravei, tá comigo, tá printado comigo, documentado, tudo certinho. Lá na polícia, a senhora passou ainda isso? Não tá com a polícia, tá comigo. Por que não passou para a polícia, dona Lúcia? Porque eu vou mandar direto pro Ministério Público.
Ah, tudo bem, mas também é importante. Tá com isso guardado, né? Tá guardado. Tá. Não vai Aí perder eu isso. falei para ela, não, aí eu falei para ela assim, falei que eu ia passar com o advogado as mensagens dela exportar. Aí na mesma hora ela pegou e não falou mais comigo. Daí de lá para cá ela não falou mais comigo, graças a Deus. Porque se é para estar comigo, é para me ajudar a achar o Lucas. Não para me ficar falando coisas que eu não mereço ouvir. É para respeitar a minha dor. Não, Se tá e comigo, se ela está falando a verdade, ela também quer que a verdade se prevaleça e prove que ela não fez nada. não tem um Instagram dela procurando o Lucas. Não tem um Instagram dela procurando o Lucas em rede social, procurando o Lucas, porque ela sabe que ele não está desaparecido. É. Ela sabe toda a verdade, só que ela não fala. Bom, que tristeza. Espero que ela também se compadeça disso. Eu Ah, pedi, pelo amor de Deus, para ela falar para mim. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu faltei ajoelhar nos pés dela. Eu pedi, pelo amor de Deus, fala a verdade para mim. Em nenhum momento ela se compadece da minha dor. bom, dona Lúcia, o canal está aqui aberto para a senhora. Quando tiver novidades, por favor, me avisa. A gente faz outra entrevista. Desejo que a senhora tenha força aí para conseguir passar até e que venha uma elucidação do caso, porque Sim. esse eterno desaparecimento deve ser muito sufocante. Muito, muito. Eu vivo todos os dias como se fosse o dia 24 de abril. Para mim não muda dias mais, não muda. Eu vivo todos os dias o mesmo dia. Para mim, mãe, é como se as coisas tivessem. Se eu pudesse voltar, eu apagaria esse dia da minha vida. Sim. Minha querida, fique bem aí com... Que bom que a senhora vai para Brasília com a Luana, que vocês consigam a justiça, a Luana para Lara Maria, encontrar o autor de tudo e que a senhora descubra o que aconteceu com seu filho. Agora tem que ficar realmente em cima de tudo. É uma pena, mas tem que Tem, ficar. tem que ficar. Dona Ana Lúcia, tem alguma coisa mais que a senhora queira falar, que eu não perguntei, ou que a senhora gostaria de falar? Eu quero agradecer a vocês pelo espaço que está nos dando, da gente poder desabafar aqui, né? Clamar por justiça. Quero Sim. agradecer a vocês. Então, Eu que, Deus agra- abençoe vocês. eu que agradeço de a senhora ter a generosidade de dividir e com muita clareza e com muita transparência. Muito obrigado. Deus abençoe. A todos nós. Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus, Lu. Tchau, Tchau. tchau.